Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar nosso episódio hoje com um entrevistado que é incrível, eu quero falar sobre o nosso primeiro parceiro, 067 Vinhos. A gente fez uma imersão de fim de semana incrível em Campo Grande. Um beijo pra Campo Grande, que a gente amou a cidade. Obrigada por receber a gente tão bem. Aliás, um lugar quentinho que eu amo. Odeio passar frio. Chamou a cidade. Gente, vinhos incríveis, tá aqui, né, Bebel? No QR Code, confere lá. Só ler aqui o QR Code, vocês vão direto no site. Eles entregam o Brasil inteiro. É demais, gente. E rótulos, gente, assim, vocês vão amar, rótulos incríveis, numerados, e também tem desde de vinho de entrada até infinito, né, Bebel? Porque a gente passou um fim de semana experimentando vários vinhos incríveis, vocês amar, gente. Depois quero que vocês contem aqui pra gente. Então vamos lá, Bebel, quem é o nosso entrevistado de hoje? O nosso entrevistado de hoje, ele tem 20 anos de experiência no mercado. Passou pela Caixa Capitalização, Rocha Azevedo e The Marketing Store. Hoje ele é sócio e diretor de marketing e negócios da Holding Club, além de integrar o conselho consultivo da Ampro, com um grupo de profissionais da área atuando em conjunto para fortalecer o mercado e valorizar cada vez mais o live marketing no país. Bem-vindo ao PowerCast, Márcio Escher. Uhul! Obrigado. Prazer aqui boa estar com vocês. introdução. Não, foi. Eu fiquei olhando aqui, eu falei, será que é tudo isso? É verdade mesmo? Não, mas é isso mesmo. É muito só um obrigada pouquinho da por aceitar trajetória. nosso Eu gostei dos convite. 20 anos, aí deve ser um pouco mais, mas vamos ficar nos 20 mesmo, que eu achei incrível. Boa, boa. Então. Márcio, já pra gente começar nessa, como que o setor de eventos tá se adaptando ao fato de ter passado pela pandemia e agora tá retomando as coisas? Olha, foi... Acho que não tem nenhum muito lance de estar se adaptando, né? Na verdade, a adaptação aconteceu no momento 1, quando de fato aconteceu a pandemia. Muito se falou de foi o primeiro a ser impactado e o último a voltar no que diz respeito ao segmento, né? E aí vem um desafio enorme de como que você consegue se reinventar naquilo que você faz para conseguir gerar a experiência, o engajamento das pessoas, em ter a mesma emoção que elas vivem no presencial, só que agora no online, fora todas as barreiras de comportamento que existiram, né, de como que agora você está dentro de casa, você está com o filho, com a funcionária, o interfone toca, a campainha, aquelas coisas acontecendo. Então teve um processo muito forte nosso de começar a entender o que de novo estava acontecendo. E, na verdade, não tinha nada de novo acontecendo. Muito daquilo que a gente estava buscando utilizar como ferramenta já eram coisas que estavam super em voga e acontecendo para uma série de pessoas. E a gente não estava entendendo, como segmento falando, de que aquilo já era algo a ser aplicado. Então, enfim, nos reposicionamos por completo, saímos atrás de entender tudo que tinha para acontecer e oferecer para os clientes, que eu acho que isso que era o mais importante, porque eles também não sabiam como atuar. E a gente, como um grupo que atende muito segmento corporativo, tem que ter esse papel consultivo também de dar a orientação correta por onde é que a gente tem que ir. Enfim, foram aí 2 anos de muitas lutas e que eu acho que a gente conseguindo preparar um terreno muito fértil para a retomada, que é o que a gente vem vivendo hoje. E hoje dá para se dizer que a gente colhe um pouco daquilo que a gente fez, mas se preparando para um 2023 um pouco mais intenso, vamos assim dizer. Vem um legado de tudo que a gente viveu. Então o lance do digital, do online é uma coisa que não se perde, ela continua, agrega aquilo que a gente faz, mas para mim é fato, o fruto é o que a gente vem vivendo nesse primeiro semestre aqui, nada substitui o presencial, nada substitui a oportunidade de você estar próximo das pessoas, seja que você gosta, dos seus colegas de trabalho, ter a oportunidade de ver alguém palestrando ou falando para você, e o lance de conectar o digital a isso só potencializa ainda mais essa experiência. Mas assim, é um desafio atrás do outro, né? A hora que você fala assim, o segmento de eventos, né? Evento vem da palavra eventualidade. Então, você imagina o que acontece quando você está num universo ainda não muito bem explorado, que era o lance do digital. Agora você tem o digital agora no universo do presencial e a gente vivendo coisas muito legais que aconteceram recentemente nesse primeiro semestre, que enfim, que é, de novo, como eu falei, fruto daquilo que a gente veio se desenvolvendo e tentando entender como que o negócio poderia funcionar. Não, eu tenho minhas colinhas aqui, tá, gente? Márcio, a gente tá falando de mais de 20 anos de história. Sim. Quando você começou com eventos também? Tinha alguma coisa a ver? Ou você veio da onde? Eu começou acho que a carreira isso, da onde? É legal isso, porque assim, no passado,
eu sempre defini dessa maneira, tá? Cair em área promocional ou área de eventos, tal, era meio como se fosse um backup. Aconteceu. Porque, invariavelmente, as pessoas começavam sendo promotor de alguma coisa, promotor de vendas ou um supervisor de alguma coisa, aí ele entra numa determinada agência e assim começa. A nossa história mesmo no grupo começa com o Vitor Oliva, há, 40 anos atrás, dono do Gallery, que fazia experiências incríveis para as pessoas, né, para o consumidor final, vamos assim dizer, e entende que aquilo pode ser uma oportunidade para eu começar a fazer para as empresas. Porque o funcionário, ou enfim, os incentivos e todos os colaboradores que hoje estão nas empresas não poderiam ter o mesmo tipo de experiência que hoje um cara que estaria no Gallery tem. E vem com essa essência para o mundo corporativo e assim nasce o Banco de Eventos, que é a empresa que é incrível, né? Eu só vou fazer um adendo que eu vejo que vários bancos e empresas grandes fazem show, tipo assim, Ivete Sangalo, uns shows assim, né? Incríveis. Eu mesmo fiz há 2 semanas atrás uma convenção de uma viagem de premiação, vamos assim dizer, para a Vibra BR, que é a antiga BR distribuidora, em Natal, num resort fechado para todo mundo ali, com show de Ivete Sangalo. Que incrível, gente, que incrível. Muito legal, é muito legal. Isso, na verdade, vamos dizer, a pimentinha que nos alimenta, né, em fazer essas coisas grandiosas e tal. Mas enfim, voltando para a história ali, eu caí meio que por acaso no lance de promoção, assim. Olha, aqui tem uma oportunidade, preciso de uma ajuda. Eu nem estava nesse segmento, eu estava organizando mais uma linha de marketing esportivo, trabalhando com futebol de areia, com Budweiser, organizando campeonato em Maresias. Era uma outra história, muito voltada inclusive para o futebol. E aí surgiu uma oportunidade, me chamaram e falaram, cara, eu preciso que você ajude a gente aqui num processo que era coordenar em uma ação promocional em não sei quantas lojas de conveniência, uma rede de postos. E aí eu comecei, aí você entra no negócio, você vai fazendo, tem lá um lance de obviamente, se dedicar, isso tá dentro de você, né? Não é só começar a trabalhar. E aí foi uma coisa meio que emendando na outra. Em termos de projeto, porque começa tudo assim muito com freelancer. Preciso de um freela para fazer isso. E eu tinha, na época, acho que 23, 24 anos. Não, que escola, hein? Começou vai numa história legal e vai. E aí, de repente, e esse mercado funciona muito assim, que é o que indica, né? O QI. Olha, esse cara aqui é bom, então indica para outra empresa. Aí me indicaram para uma empresa, a Rocha Azevedo. Entrei na Rocha Azevedo para cuidar de uma campanha específica para uma marca de café, e aí, de verdade, aqui assim, sem saber absolutamente nada. Era a época de e-mail ainda. Isso que eu ia falar isso agora, porque assim, você realmente, você nem sabe o que tá acontecendo, você vai, né? Tem que se jogar. jogar. E hoje eu olho para aquilo e falo, gente, como é que eu fui fazer um negócio desse? Porque, óbvio, na cadeira que eu tenho hoje, eu cobro uma excelência absurda de quem tá lá produzindo e começando na carreira. E óbvio, a gente passa por uma série de coisas, a gente tem já um pouco da malandragem do negócio, fala, não, ninguém me enrola mais. Mas na época o objetivo eu tinha que enrolar as pessoas e falar que eu sabia fazer aquilo. E de coisa de chegar a conseguir produzir eventos, onde, não, mas você não vai precisar de uma equipe, não, isso é tranquilo, eu consigo fazer. Adoro. Gente, enfim, e aí sim conta. E deu conta. E foi, e acontece, porque tem um estigma dentro dessa nossa área que fala assim, no final dá tudo certo. Graças a Deus, na nossa história, no final dá tudo certo, a gente conhece histórias que não deram tão certo assim. Mas é óbvio que tá lá de acordo com a pessoa que tá atrás executando, né? Das câmeras, vamos assim dizer, o backstage inteiro. E aí eu comecei a trabalhar, enfim, fiquei um tempo na Rocha Azevedo, quando surgiu uma oportunidade de desenvolver um produto para caixa capitalização que chamava Super X-Cap. Eu já ouvi falar. Eu também ia falar isso agora. A propaganda foi boa, E não, lá atrás, até acho que a Luciana Gimenez, ainda no Super Pop, anunciava, porque era um sorteio que acontecia ao vivo, lá no programa dela. Enfim, e isso foi também um outro desafio absurdo, porque quando veio, você fala assim, não, a gente vai ter uma rede, que na época eram, acho que 8.000 redes lotéricas espalhadas pelo Brasil. E eu, nessa época, eu acho que já tinha 25 anos, o meu trabalho era eu visitar as lotéricas para divulgar o título de capitalização para os atendentes lotéricos conseguirem vender. Você visitou 8.000 lotéricas? Não cheguei a visitar as 8.000 porque eram por regionais e você juntava as pessoas para fazer grandes plenária, capitais. assim, juntava todo mundo dentro da Caixa Econômica lá de Brasília, era uma plenária com um monte de atendente. E eu tinha que pegar e falar de título de capitalização e de venda, porque eu acho que a venda está sempre no nosso entorno, a gente se vende o tempo inteiro, mas tinha que vender título de capitalização.
E, cara, é meio complexo o negócio. Então, mas enfim, se você vai pegando esse caminho e o que vai te dando de bagagem para você começar a encarar novos desafios, fala, cara, começa a encarar tudo. Sim. E foi muito legal, uma época relativamente curta, porque foram 6 meses, era um in-house da Caixa Capitalização. Então a gente fazia tudo internamente. E aí, conforme foi ganhando corpo, a estratégia foi, cara, vamos chamar uma empresa de marketing promocional para cuidar desse negócio pra gente, porque ele tá ganhando um corpo muito grande. E aí abriu-se uma concorrência e eu fui o cara responsável por montar a concorrência. Aí eu chamei as empresas do qual eu já tinha passado. Boa. Chamei a Rocha Azevedo, chamei a outra que era SD Cubic, enfim, montei um pool de empresas. Tinha lá os diretores responsáveis por chancelar quem que ganharia ou quem que ganhou o projeto. E quem ganhou o projeto foi a Rocha Azevedo, empresa o qual eu estava trabalhando anteriormente. Você está se E aí sentindo eu em casa, né? voltei para a Rocha Azevedo porque falou, olha, dentro do combinado, isso eu não sabia, só soube depois, dentro do combinado o Márcio vai ter que ir como head de operação da Caixa Capitalização dentro da Rocha Azevedo. E lá eu comecei a tocar de novo o projeto que eu já sabia, conhecia ele de A a Z, e aí comecei a tocar o negócio. Foi bem bacana, enfim, várias experiências. Nesse ínterim, a gente é adquirido por uma empresa multinacional que chama The Marketing Store. A The Marketing Store é uma empresa de produtos, e vocês vão conhecer bem. Alguém conhece o McLanche Feliz? Uhum. Conhece. Sabe os brinquedinhos? Então, esse é o core dessa empresa. Legal. Eles têm indústria no mundo inteiro, China principalmente, desenvolvendo isso, e esse era o grande cliente deles. E o objetivo da Marketing Store era chegar na América Latina, ter no headquarter Brasil, para começar a atender o que eles chamavam de consulting, que era a parte de serviços. Então eles pegaram e adquiriram, fizeram uma fusão com a Rocha Azevedo, então a Rocha Azevedo deixa de existir, se torna Marketing Store e a gente começa a desenvolver todo esse trabalho. E eu sempre num viés de promoções, campanhas de incentivo, ativação de pontos de venda, material de merchandising, essas coisas todas. Evento eu não fazia. Ainda. E aí eu falei, bom, legal, então vamos... enfim, fomos desenvolvendo e lá eu fiquei por 11 anos. Caramba. Eu acho que isso é uma outra característica minha também, que eu entendo tudo como investimento na sua vida. Casamento, trabalho, tudo é porque eu quero alguma coisa além daquilo. Então, a minha trajetória profissional, ela não tem várias empresas, ela tem poucas empresas, mas de grande duração, porque eu tenho como meu objetivo, eu tenho que deixar um legado. Eu tenho eu sempre falei isso assim, que as pessoas falam, pô, não, na época do Márcio, isso é legal, né? Porque você passou por uma empresa e, cara, alguma coisa eu fiz de legal que ficou. E recentemente alguém falou isso pra mim, da Marketing Store, falou, não, cara, direto a gente fala das coisas que aconteceu, até porque a gente fez muita coisa lá, 11 anos. Possivelmente você deve ter tido um bom mentor que você viu isso e quis replicar. Geralmente a gente fala, quero ser, a gente se espelha, né? A gente vai mudando de época, vai mudando de referências. Mas você olha, quero esses caras. Exato. E na época ali eu tinha o Geraldo Rocha Azevedo, que era um dos caras que fundou a Rocha Azevedo e que fez todo esse processo de aquisição da Marketing Store ali, e foi depois trilhando o caminho dele. Imagina, aprendizados constantes ali. Sim. De falar, cara, olha como esse cara é safo, enfim. Aí o Gui Bamberg, que era um outro sócio dele ali também, e o Martins Vieira, que era o vice-presidente de criação e que foram, assim, grandes professores de tudo na minha vida profissional. Aí até que chegou num determinado momento em que... E aí sim, por ser uma multinacional, então plano de expatriação, e convenção em Chicago, então foi dando uma oportunidade muito legal e de conhecer outros mercados, de ver como é que o live marketing, que hoje como a gente denomina, ele se comportava fora. Aí, num determinado momento, eu olhei ali e vi que falei, olha, eu cheguei já, acho que numa estatura dentro da Marketing Store aqui, até porque os sócios começaram a sair, aí os gringos queriam entrar, e aí como é uma coisa mais política até de como trabalhar, e surgiu o convite do banco de eventos. De falar, olha, a gente é uma empresa banco de eventos, só que a gente quer muito se desenvolver ou se sedimentar na parte de promoções, incentivo. Eu preciso trazer alguém que seja o diretor responsável dessa área e que olhe para isso, porque a gente aqui dentro do banco não consegue olhar. Eu tenho vários especialistas em eventos, não tenho nenhum especialista nessa área. E era um momento que se falava muito no full service, né? Comunicação integrada, você tem que ser uma empresa ali que você consegue atender a necessidade do seu cliente por completo, não só numa especialidade, no caso, eventos. E, enfim, falei, quer saber? Tá aí um desafio. Desenvolver uma área do qual eu conheço, e aí
dentro de uma empresa super renomada, com os eventos mais... Imagina, eu que olhava ali pro banco de eventos, sabe que você olhava e falava assim, não, tenho até medo desses caras, esses caras são muito fera, né? Tudo que você olhava de fora e falava, gente, tô aqui dentro. Tô lá dentro para desenvolver uma área que eles precisavam, que era fundamental dentro do plano de expansão da empresa. E eu falei, vou. Abri mão de tudo, tinha lá um outro plano ali, falei, não vou, quero ir pro banco de eventos. E aí começa a fase 2 dessa história toda, que ela é curiosa, indo em linha com a tua pergunta, como que você caiu num lance de eventos, né? Até agora eu não tinha feito nenhum evento, tirando um ali, meio mequetrefe, mas enfim. Aí eu cheguei em 2011 no banco de eventos para desenvolver essa área, e com vários desafios, com uma campanha gigantesca para Unilever, um cliente gigante, 38 mil pontos de venda, uma campanha de incentivo para varejo indireto, né? Que assim, a indústria vende para o distribuidor e o distribuidor vende para o varejista ali. E a nossa campanha fazia uma ponte entre a indústria e o consumidor final, utilizando o distribuidor como meio. Então era uma engenharia bem complexa ali, Brasil inteiro, enfim, fizemos durante muito tempo, durante 8 anos. Só que ao mesmo tempo, o banco de eventos e o grupo Holding Club estava passando por uma série de transformações e várias coisas legais acontecendo. A gente tinha lá na frente, em 2014, uma Copa do Mundo no Brasil. Um trabalho de prospecção de eventos para a FIFA, Copa do Mundo, de maneira absurda, porque era no Brasil e óbvio que a gente queria marcar presença. Então tinha muita coisa acontecendo e o mercado super pulsante e tal, enfim, e a empresa também muito pulsante. E começaram a ter oportunidades dentro do próprio banco de eventos. E oportunidades geradas por mudanças. Fulano de tal tá indo embora. Olha, tem aqui o Márcio, você não consegue pegar e assumir essa área aqui, fazendo isso? Não, mas o que é essa área? É a pré-produção. A pré-produção dentro de uma área, de um projeto, uma empresa de eventos ou qualquer outra, você antecede a realização do evento. Então, toda a parte de planejamento. É muito, eu ia falar, é uma pré, mas se você planeja errado, o evento não vai sair da maneira correta, ou não vai te dar o resultado que você gostaria. Falei, você assume aí a pré-produção. E eu sempre fui assim. Desculpa perguntar, que signo você é? Câncer. Câncer, igual você. Com ascendente em Áries. Bebel é mais tranquila. Mais ou menos, né? Geminiana. Não, eu adoro signo, né? Pra quem acompanha aqui, gente, são terríveis, né? Sem pergunta. Eu tô aqui já. Preciso perguntar. Não, e tem minha sócia, a Priscila, que falaram pra ela que ela é canceriana também. Por sinal, meu aniversário tá logo aí. Ela fala que canceriano é rancoroso. Aí eu falei assim, como é que a gente falou isso? Não, eu falei, não sou rancoroso. Então. Aí, às vezes, a gente tá acontecendo uma outra coisa e tal, não sei o que, aí a coisa fala, tem uma pitadinha de rancor. Então, trouxe aí pro signo, observa isso, pode ser que seja verdade. Enfim. É verdade. Não tem um lance, você fala assim, cara, não tem. Que é muito disfarçado, mas tem. Mas a gente aí disfarça bem, né? Caramba, mas sempre disfarça, a gente sempre disfarça tudo. Tem uma história assim, não, fulano de tal voltou a trabalhar com vocês, voltou, mas é aquela história ali, você resolveu? Eu falei, faz 8 anos já, né, cara? Então, mas você vê que de um determinado tem uma busca, eu não posso falar nada que eu sou escorpião, a busca é eterna. Vai lá atrás, curioso. É muito, né? Eu adoro. Desculpa, gente, voltando mais. Não, imagina. E aí, a gente prospectando essa história inteira e eu assumindo uma série de novos desafios dentro da empresa. Tinha uma empresa de marketing esportivo que tinha uma operação específica que era mais o meu viés mesmo, ainda mais falando do futebol, lembra do meu começo ali? Então era ativar torcida de futebol, era um movimento da Brahma, chamava Movimento pelo Futebol Melhor. Envolvia sócio-torcedor, esses programas de clube, então era um negócio muito legal. Eu falei, eu toco isso daqui também, enfim, e assim foi, até que numa grande mexida na empresa, depois que a gente fez a abertura e fechamento da Copa das Confederações no Brasil. Que máximo. Isso foi um desafio, assim, sobrenatural. E aí começa... Tirando o lance de eu já assumir a pré-produção, e sempre com um time muito bom, tá, gente? Nada, você fez, não fiz. Era a galera que fazia, e eu ficava lá em cima, ao máximo tentando aprender o que eles estavam, o como fazer, porque não era a minha praia, e tentando dirigir e gestionar o time de uma maneira mais salutar e saudável possível para que os resultados fossem positivos. É legal quando todo mundo veste a camisa, né? Não, você tem que trazer o time pra ti. E aí, beleza, porque é uma troca constante. Não tem essa de, eu sei fazer, eu vou. Não faz, não vai fazer. Então você precisa de todo mundo e eles também
precisam. Então o negócio foi sempre numa base do construtivismo, vamos assim dizer. Até que chegou nesse evento, que foi a Copa das Confederações, e que pra gente era muito legal, porque imagina, é um evento televisionado pro mundo inteiro, a FIFA no Brasil, envolvia voluntários, porque ninguém era contratado, então as pessoas que ficam lá fazendo aquela movimentação no campo, não sei o que, era tudo voluntariado. Então a hora que você olha toda essa teoria, você fala, gente, que incrível e tal. Vocês lembram o que aconteceu em 2013? Não, fora que é histórica, é uma coisa histórica, né? Que você poderia falar assim, seus filhos, seus amigos, você fala assim, gente, sabe, isso fui eu que fiz com o meu time. Eu tenho a credencial até hoje, guardadinha ali. Bom, eu fiz parte disso. É incrível, né? Mas é muito legal. Mas vocês lembram um detalhe importante de 2013? Não lembro. Aquele movimento Vem Pra Rua. Sim! Que foi aquele caos, black box e quebradeira e não sei o que lá. Gente, voluntários, olha, foi uma coisa louca. Se não tivesse essa pitada de adrenalina, né? Não, só para temperar o negócio do evento, eventualidade, lembra? Já é natural isso, só com um temperinho um pouco maior. Enfim, e ali a gente fez esse projeto, conseguimos realizar, entregou, e foi bem com esse objetivo de tem que estar dentro da nossa história. A gente, como banco de eventos, tinha que fazer parte disso. E vários outros projetos já engatilhados para 2014. Então, um projeto para Budweiser, que chamou Bud Hotel, que aconteceu lá na Avenida Atlântica, lá no Rio de Janeiro, que a gente pegou o Pestana inteiro e transformou num hotel, por sinal vai acontecer, spoilers, vai acontecer isso no Catar. Olha, temos, que incrível. Infelizmente não é a gente está fazendo, eles devem estar fazendo localmente, mas é um hub animal, assim, Fatboy Slim tocando, pool party, é um negócio incrível. A gente vai estar lá, aquela... Gente, manda um convite. De lá o podcast, por que não? Né? Começamos agora nosso podcast aqui. Diretamente do Catar. E enfim, uma série de projetos e um projeto muito grande que era o FIFA Congress, que é o congresso que a FIFA faz praticamente todos os anos, e nos anos dependendo da sede, na Copa do Mundo eles fazem no país sede, então ia acontecer aqui no Brasil. E isso também era um projeto super desafiador. Nesses mexidas todas ali, acontece uma grande mudança na empresa. E aí o Vitor, que é um cara muito movido a desafio, a impulsionar, a intensidade. Cara, vamos pra cima, tem que fazer. Blá, blá, blá. Olha, tá aí uma oportunidade para você. Você vai assumir a direção geral da empresa. Vai conduzir esses projetos, vai entregar a Copa do Mundo, e a depender do que for, da entrega que acontecer, a gente vê o teu futuro dentro da empresa. Meu Deus. Não conhecia nada de eventos, de não sei o quê. Legal, você realiza a Copa do Mundo e vê o que acontece. E ele sempre bem próximo, a gente trabalhando juntos, ele uma parte mais de relacionamento, né, e eu mais na parte operacional. E aí foi viagem para Zurique para fechar projeto em FIFA, e enfim. E aí eu comecei também a exercitar muito e trazendo sempre o time comigo. Até que a gente fez uma Copa do Mundo maravilhosa, conseguimos entregar projetos que ficam aqui na minha memória e na memória de quem viveu aquilo de uma maneira super legal. Não, só de você falar, a gente já tá aqui, né, viajando. Não, foi muito legal mesmo. E uma escola, assim, experiência que se adquire fazendo esse tipo de projeto é muito grande. E a relação, networking que você cria, enfim, é uma coisa que você sempre vai colocando um tijolinho em cima do outro e vai deixando o seu alicerce cada vez mais forte. E a partir de então, eu me torno sócio do grupo, em especial do banco de eventos, e começo a fazer a gestão do banco de eventos. Então você vê que sempre foi no mundo do live marketing, mas cada um numa determinada situação, e sempre buscando reinventar o nosso negócio. Que eu acho que esse é um ponto bacana. E aí vem toda... enfim, a bagagem que foi construída ao longo desses 30 anos, e hoje eu tenho o papel de fazer perpetuar essa história toda com os outros projetos que a gente tem, com os clientes do qual a gente atende. E isso é um resumo, talvez meio longo, de que foi a trajetória. Mas maravilhoso, inspirador, gente. Eu tô tipo... Eu tenho várias perguntas já aqui, uma atrás da outra pra fazer. Eu também. Eu queria só perguntar, qual que é o guarda-chuva, então, abaixo de você, assim, que você falou do banco de eventos, aí tem a holding, aonde que uma coisa entra na outra? Legal, falando um pouco da holding, então, que é o grupo do qual detém as empresas que hoje atuam no segmento de live marketing. A gente tem um banco de eventos, que é o precursor dessa história, tem a Samba, que é uma empresa que atua dentro do mesmo segmento que o banco, tem as mesmas entregas, mas a gente tem um outro tipo de perfil, de entrega, não em termos de excelência, mas em termos de estratégia, né? Trabalha mais o digital, o conteúdo, banco de eventos são as coisas mais parrudas, e a Samba vem para o lance mais de conceito e estratégia, tá? Aí tem a Storymakers,
que é uma empresa que nasceu para fazer a gestão dos nossos projetos proprietários, e aí entra o camarote número 1. Que eu quero que você fale um pouquinho sobre a história, dele, né? O Réveillon número 1, e esse ano em especial a gente vai fazer a torcida número 1, por causa da Copa do Mundo. E o número 1 pra gente é um label que é um sinônimo de excelência de entrega e experiência. Então ele acaba permeando toda a iniciativa que a gente for fazer enquanto projetos proprietários, sempre vai ter esse label por trás. Aí a gente tem a Cross Networking, que é a empresa da Tati Oliva, que inclusive esteve aqui com vocês. E beijo, Tati, maravilhosa. Perfeito. Muito legal, é assim, um business muito bacana e que se desenvolveu ainda mais na época da pandemia, e ela, tenho certeza que ela falou bastante disso com vocês. A gente tem a Wiri, que é uma empresa de marketing e sustentabilidade, ESG, né, pautas positivas, impacto positivo na sociedade, é uma coisa que tem que estar em voga, né? E tem que ter, né, gente? Tem que ter, não tem que ser um negócio, você pensou nisso? Não, a gente tem que pensar automaticamente, e é um trabalho que a Betina, que é a nossa sócia, faz ali com uma maestria muito legal. E a mais nova, a recém aí, que também está sob a minha tutela, que chama Roda, que é uma empresa que trabalha com dados, né, voltado para otimização de resultados e gerar resultados e oportunidades de negócio para determinados clientes. Sempre com campanhas de incentivo, CRM, loyalty, enfim, tudo que é de um segmento do qual é a minha origem lá de trás. Então é uma empresa que a gente concebeu aí a questão de 3 anos. Que máximo. E que vem atuando bem aí no segmento. Então esse é o pool de empresas. O que mudou na época da pandemia, indo de encontro do nosso começo da nossa história aqui? A gente tinha uma gestão unilateral, né? Então tem o Vitor como era o CEO do grupo, e cada um dos sócios representando uma das empresas. Então, uma unidade, um diretor-geral, uma estrutura toda debaixo dela, etc. E assim sucessivamente. A gente, no processo de pandemia, a gente mudou a estrutura. Então, assim, o Vitor sai da operação, né? Os sócios, que hoje são 6, né? Se a gente trabalha de uma maneira horizontalizada, deixa de existir o diretor-geral de cada uma das empresas, passa a ter um colegiado na figura dos sócios e a equipe debaixo de cada uma das empresas fazendo a gestão de cada uma delas. Então a gente centraliza a operação, mas eu continuo tendo as empresas, as marcas, vamos dizer assim, totalmente apartadas. Então no que diz respeito a negócio, elas funcionam de maneira separada, no que diz respeito à operação, elas funcionam de maneira integrada. E foi assim que a gente usou como estratégia para conseguir passar por todos esses desafios e, ao mesmo tempo, seguir uma tendência que, de fato, vem acontecendo em grandes grupos internacionais aí de como fazer uma gestão otimizada e mais eficiente do teu negócio. E vem dando super certo. Eu costumo fazer um paralelo para ilustrar, até porque a Ambev é um super cliente nosso, é como se fosse uma Ambev. A Ambev tem a Stella Artois, ela tem a Budweiser, enfim, Brahma, um portfólio gigantesco de bebida, uma bebida para cada uma das ocasiões e para uma determinada necessidade. A gente é basicamente isso. Eu tenho a Holding Club e eu tenho lá várias empresas que atuam para determinados momentos ou determinadas especificidades, a depender da tua necessidade. O grande diferencial, diante de outros grupos que existem mais ou menos parecidos, é que, como vocês repararam, cada empresa é uma disciplina específica. Então eu consigo integrar todas as empresas para entregar uma solução única para um cliente. Eu ia perguntar isso agora. Possivelmente vocês pegam um cliente, se precisa de alguma coisa, isso aqui dá para ocupar disso, isso aqui dá para ocupar. Eu faço um full service para ele ali, né? O famoso one-stop shop. Então o cliente entra ali e sai completo. E sai completo. Então, assim, o exemplo que eu comentei, eu tava lá em Natal fazendo o show da Ivete para a Vibra. A Vibra é um cliente do banco de eventos para fazer toda a parte de premiação, viagens, etc. E da Roda para fazer toda a gestão da campanha que faz com que as pessoas ganhem o prêmio que o banco entrega. E aí a gente consegue fazer. O Camarote, por exemplo, que é um projeto nosso, né? Ele gente, Camarote número 1, pra quem, assim, todo mundo conhece, demais, né? Glamour. Eu quero mais que você conte um pouquinho dessa história também, né? Que já começou, já faz tempo. Vocês são pioneiros, né? Sim. Dá pra falar que na Avenida, lá nesse modelo, nós somos o número 1. Número 1 no que diz respeito a todos os adjetivos que pode se pensar no que se refere à experiência. Número 1 por fisicamente estar ali como um dos primeiros. Mas é uma história muito legal. Começou há muito tempo atrás, a gente foi pro 32º ano de Camarote. Que incrível. Mas 31º executado, uma vez que o ano passado a gente não executou. Sim.
uma dorzinha no coração, mas era justo não fazer absolutamente nada em relação a isso. Também vem da visão do empreendedor, né? E eu acho que o Vitor aí é uma escola em relação a isso, que estava lá em 89, mais ou menos, andando na fábrica da Brahma. Eu quero até fazer uma pausa só para quem tá assistindo, porque quem vê às vezes de fora enxerga um camarote de festa, né? É um camarote de festa que as pessoas vão lá, compram a camiseta, o abadá, qualquer forma que chamam, que não conhecem direito, vou lá pra assistir a galera passeando ou, né, ver o desfile. Então, gente, é um business assim, completão, né, Márcio? Exato. Não, é gigantesco. É gigantesco. Ele é um negócio que, de fato, é maior do que, às vezes, muitas empresas. Porque ele envolve um ecossistema inteiro de oportunidades. Vou tentar ser sucinto aqui, mas para dar uma ilustrada para a galera que está vendo. É assim, em 89 ele olha e aí tem a fábrica da Brahma, ficava exatamente no limite da Avenida Sapucaí, onde acontecia o desfile. E aí, nessa época, tá? Porque antes o desfile acontecia em outro lugar lá no Rio de Janeiro. E aí, já tinha uma parte do projeto do Niemeyer feito, que é a arquibancada, aquele pórtico lá no final, a parte de concentração. Não tinha esse lado, o lado que eles chamam lado par da avenida, construído com a arquibancada por causa da existência da fábrica. E aí o Vitor olhou ali, tava com o pessoal, ainda era Brahma, não era nem Ambev, nada disso. E aí olhou e falou assim, gente, por que a gente não traz pra cá os revendedores, né? Porque tinha uma ação de relacionamento com os principais distribuidores da Brahma, porque, você tem a oportunidade de dar para eles aqui uma visão do desfile que nenhum outro tem. Você tá muito próximo da avenida, né? O carro alegórico passava aqui na tua frente. E todo mundo olha. E é uma experiência, assim, incrível. Única. Não, aquele negócio o carnaval, enfim, a gente fala que é o nosso line-up principal, a gente tá lá por causa do desfile, né? E aí, enfim, acontece uma série de coisas, mas o desfile é a nossa prioridade. E aí falou, legal. E assim foi, em 90 começaram a fazer. Fizeram de uma maneira mais amadora, vamos assim dizer, e o negócio foi ganhando corpo ao longo dos anos. E mais do que virar uma ação de relacionamento, ele virou uma ação de posicionamento de marca para a Brahma. Né? A Brahma abraça o carnaval, era a marca número 1 no Brasil, super conectada com o Rio de Janeiro. Imagina, a fábrica dela era lá, então tinha uma história toda no entorno disso. E foi falando, bom, mais do que a gente só fazer relacionamento e posicionamento de marca, vamos fazer visibilidade. Começam a trazer os chiques e famosos, né? Então, assim, a hora que você bate lá no Google, camarote da Brahma, vai aparecer Madonna, Arnold Schwarzenegger, aí a J.Lo, mais recente, foi em 2011, eu acho, que fez campanha, enfim, e aí Hollywood inteiro, um monte de coisa legal, e porque as pessoas queriam estar lá, porque era o lugar desejado por muitos, frequentado por poucos, porque só podia ir quem era convidado, porque não tinha ingresso, você não compra pra ir no camarote da Brahma. E assim foi construindo uma história, uma aspiração em torno disso absurda. Só que você tinha ali uma área de, 70 mil metros quadrados que fazia-se de tudo. Então, na época na França, foi 2008, a Copa da França, fizeram a Torre Eiffel, óbvio, nas devidas proporções. Gente. Tinha piscina, enfim, uma doideira aquele negócio. E era uma mega experiência, né? Super experiência. E a marca sendo a protagonista disso, estava tudo atrelado a ela. E essa história foi até 2014, vamos dizer assim, por causa da Brahma. Num determinado momento, isso é cíclico no negócio, né? A marca tem lá um posicionamento, ela abraça determinadas plataformas, etc. E chega um determinado momento e fala assim, não faz mais sentido para mim. E o carnaval, nessa época, entre 2012, 13, 14, já não era uma plataforma da Brahma. A Brahma não era uma marca que abraçava o carnaval. Salvador com Skol, Antártica com Rio de Janeiro. Tinha o lance do camarote da Brahma. Mas em termos de investimento para a companhia, não fazia tanto sentido, porque já era uma marca posicionada, já tinha toda a história contada lá atrás, um investimento muito alto para ser usado como uma ferramenta de relacionamento e visibilidade. E a Ambev sempre vinha e falava assim, então, a gente precisa repensar o modelo e tal, só que a gente é uma empresa que nasceu atendendo os clientes, nunca indo para o consumidor final. Então tinha não vai funcionar, não é assim, não é o nosso core, eu não sei fazer isso, etc. E tanto a gente fez que em 2014, de fato, a gente fez como camarote Brahma, porque Brahma era patrocinadora da seleção, 2014 Copa do Mundo, então fazia sentido ela usar ainda o camarote como uma ferramenta para isso. E em 2015 a gente vai lá, e nós somos bons contadores de história, a gente fala, cara,
esse camarote tem que ser Antártica. Porque a Antártica é a marca que detém o carnaval no Rio de Janeiro, ela é democrática, tem tudo a ver com samba. Lembra? Era o camarote. Aí a gente fez o camarote da Boa. Aí Juliana Paz era a madrinha, lembro. Enfim. Aí a gente começou a consumir história e por 2 anos, 2015 e 2016, foi camarote da Antártica, que era o camarote da Boa. E uma história legal que, obviamente, vinha oriundo daquilo que foi construído com Brahma. E eles estavam investindo super em mídia também, né? Era, porque sempre... Você lembra? Um monte de coisa em TV. Você fazia o todo. Só que assim, o investimento que ele tinha planejado, que a companhia tinha planejado em mídia, já estava no plano dela, porque ela abraçava o carnaval. O camarote entrava como um apêndice. Era um investimento adicional, mas que complementava a estratégia dela. Daquilo que ela comunica no canal, no veículo, versus a experiência real das pessoas lá. E a gente conseguiu sustentar essa história por 2 anos. Tinha 100 anos de Antártida, teve 100 anos do primeiro samba. Tinha uma história toda que ficou muito bem construída e fez sentido naquela época para a Ambev. Mas chegou 2016, quando terminou tudo, aí a Ambev chama a gente e falou, olha, de verdade, não dá mais. E aí não tinha mais história para contar. Não, será que escola, assim que a gente vê? E a gente começa a puxar o portfólio inteiro para tentar... Mas não tinha. E aí, até por um movimento assim da própria Tati, Oliva, porque a gente trabalha de uma maneira muito integrada, a gente fala, por que a gente não vai então direto para o consumidor? Já que a gente tem essa relação com a Brahma, né, com a Ambev, a gente tem uma história toda constituída, a alternativa era, vamos matar a história ou vamos continuar ela num outro formato? Deu um friozinho na barriga, muito grande, porque assim, era a primeira vez em 28 anos de história, que a gente estava transformando um projeto corporativo num projeto proprietário, do qual o risco todo da execução dele passa a ser nosso. E é um investimento muito alto, não é um investimento baixo. E, óbvio, tem no Ambev como nem parceira, dormia, né? Não, assim, foi bem intenso. Porque era uma conversa que a gente ia ter com o consumidor final que a gente ainda não tinha. Então a gente começou a se conectar com players que atuavam bastante nesse segmento, fazendo balada, festa, vendendo ingresso e tal, e fomos aprendendo. E isso a gente é muito bom, a gente aprende rápido. E viramos pro camarote número 1. Então ele deixa de ser camarote da Brahma, passa a ser camarote número 1. E aí, óbvio, tem uma estratégia por trás disso. Número 1, porque tinha link direto com Brahma. A gente trabalhou um color code meio no vermelho, tal, para as pessoas entenderem que era isso. E o speech era virar e falar, galera, o que antes você não conseguia ter porque você não era convidado, agora você pode porque você vai comprar o ingresso. Então teve bombou, né? Pô, funcionou super, mas vou te dizer que ainda era um processo de construção, porque a gente também estava entendendo como operar, né? Eu vinha de um corporativo que eu era pago para fazer e estava indo para um que eu ia contratar para fazer e a depender do resultado eu ganho ou não dinheiro. A gente sempre performou bem em termos de resultado, a gente consegue fazer com que o projeto seja sustentável, mas veio com essa estratégia. Bom, primeiro ano a gente faz dessa maneira meio próxima e cria o N1. E aí é legal porque ficou, ele hoje não é o camarote número 1, né? É o N1, você vai no N1 virou N1, então virou já um jargão e até fruto isso a gente enveredou por outras iniciativas que eu falei para vocês. Aí a gente vai para 2018, muda inclusive, aí muda por completo. A gente vai com verde e aí outra a linha de comunicação se aproximando bastante da balada, porque o nosso objetivo era se distanciar do universo cervejeiro. Então eu não queria ter os globais, eu não queria ter as celebridades masters, eu queria que as pessoas que fossem lá, elas estavam indo porque ela quer curtir aquela experiência. Tipo um camarote Salvador. Tipo um camarote Salvador. Você vai porque você sabe que aquilo é incrível, vai viver tem uma pessoa experiência legal, bacana e que você vai encontrar pessoas legais porque elas estão lá porque elas querem estar lá. E assim a gente começou a construir essa história e acertamos super bem assim no que diz respeito a lifestyle, no que diz respeito à moda, porque acaba sendo a camiseta, né? Eu ia falar, gente, não, e assim, não tem como não olhar, né? Eu vejo as fotos do carnaval, eu vejo, nossa, que linda, nossa, como que ela fez diferente isso, é muito legal. Isso. O desafio, as meninas com os stylists, faz assim, faz assado, enfim. E aí começou a ter também aliás, tem gente que investe muito nas roupas, né? Eu falo, gente, como que isso virou um vestido, né? É isso. Muito louco. É isso. E com antecedência e tal. Então, teve toda uma engenharia que a gente foi construindo ao longo dos anos e que hoje faz com que, de fato, a gente tenha lá um produto super consolidado, lá no Rio de Janeiro, e que atende, assim, qualquer pessoa que for lá vai ter a melhor experiência que ela poderia imaginar.
dentro de um carnaval e de um negócio muito legal. E aí tem a Ambev como patrocinadora, e aí é um papo legal, porque imagina que por 15% do investimento que ela fazia para construir o camarote inteiro como ela tem um resultado similar, se não maior, do que investindo com a gente. Que incrível. Então, você vê que você dá a oportunidade de todo parceiro ter um protagonismo lá dentro, por meio da maneira como você ativa a marca lá. Lógico que tem o advento do digital, né? Então, por exemplo, a Trident esteve lá com a gente, levou a Maria... Não foi a Trident, levou o Bruno Galhaço e a mulher dele, lá a Giovana, e aí fez uma ação de PR ali com eles tal, e que traz valor para mim, agrega valor para eles e super funciona. Mas a maioria das pessoas, se não assim, na sua quase totalidade, são pessoas que foram convidadas e foram porque queriam ir. Legal. E aí dá uma reverberação. Curiosidade, a gente chegou a ter o impacto em redes sociais de 253 milhões de impactos. Que incrível! Isso com investimento, eu não estava impulsionando absolutamente nada. Ele foi orgânico. Porque as pessoas que estavam lá, assim, a Sabrina, a gente estava com a Silvia Braz, a Winnie Harlow, então tinham nomes de peso ali que a hora que viram... Não, e a galera ama mostrar que tá no lugar, né? Você tá num lugar fantástico, você quer compartilhar a experiência. Eu que diga, né? Porque eu tô aqui, nossa, que lindo, você já sai fazendo o vídeo e ganha muita mídia orgânica. Eu faço um paralelo ali, que a avenida hoje, por conta dos vários camarotes que existem, é meio um parquinho de diversão. Você vai num parquinho de diversão, tem diversos brinquedos, você fala assim, não, naquele eu não vou. Aquele ali eu vou, tal. E lá a gente tem um papel dentro disso, onde assim, passar pelo camarote número 1 faz parte, é obrigatório dentro do parquinho Sapucaí. Tem uma história, né? E é muito lance do ver e ser visto, do que eu estou aqui, eu quero a foto, eu quero reverberar, e é óbvio que quem tá com a gente nesse sentido surfa a mesma onda, porque tem amplificação. A camiseta tá lá escrito Brahma número 1, ela voltou a ser naming. A Brahma virou como patrocinador esse ano, não era camarote número 1, teve o UOL como um patrocinador nosso que era o Carno UOL, que é uma plataforma deles e ainda continuam como patrocinador nosso, mas como media partner, e a Brahma entra como Brahma número 1 de novo, então ela tá em todas as camisetas, em todas as fotos. Então, enfim, tem série de coisas, e ele é mais do que só, tem a avenida, tem a experiência, mas lá dentro tem a roda de samba, tem a balada, tem o eletrônico, tem a gastronomia, tem o serviço de beleza, né, make-up que fica rolando, enfim, tem uma série de coisas que você vai pra lá e vivencia uma experiência única. Não, essa parte da Brahma foi tão bem feita, viu, gente, por eles, porque assim, não tem como não lembrar da Brahma, né, não tem como, tipo, a Brahma, mesmo, eu lembro que a época que não tinha Brahma, as pessoas falam, da Brahma, o ex-Brahma, tipo assim, pra mostrar que era nível... Ainda hoje, eles falam, vou lá no camarote da Brahma, e já tem 5 anos, a gente tá indo pro 6º, que chama N1. É isso. É muito legal. O nome foi tão forte que as pessoas ainda ligam. Por quê? Porque quando ligava, acho que esse nome, tenho certeza, era glamour, era coisa top. É aquela frase que eu falei, o desejado por muitos, frequentado por poucos, e agora eu tenho a oportunidade de ir. Então, mas também assim, a gente tem que... e aí é uma provocação constante nossa, de sempre um ano tem que ser melhor do que o outro. Esse ano foi super desafiador. Porque, não tem carnaval, não, muda, virou dia 21 de abril. Sim. Não, mas vai ter, como é que faz? E não sei o que lá. Então foi um lance de comportamento muito diferente. Uma expectativa super alta. Novo agora em julho, eu vi. Tinha um papo assim, mas não... Eu vi uma matéria, tipo, carnaval de rua, 2 dias de desfile. Julho, vai acontecer. Isso pra mim é novidade. Na rua a gente ainda não tá se aventurando. Um ano sem carnaval, agora precisa ter 50 carnavais. É verdade, tá tendo vários esse ano. Mas enfim, é bem consistente o trabalho, e sempre assim, como é que vai ser 2023? Eu tava ainda há pouco, antes de vir pra cá, tava falando de carnaval 2023. Como é que vai ser? Quem que vai tocar? Enfim. É que envolve muita coisa, né? São 12 meses de trabalho. E aí a gente, do N1 que a gente fez como carnaval e dá essa experiência toda, a gente se aventurou no Réveillon. E o Réveillon é uma outra história, um outro comportamento. Sul da Bahia, Itacaré, Coqueiral, outra vibe, mas é mega show, galera, autosserviço ali com bebidas e tal. É muito legal e a gente entrega uma experiência bem próxima, dentro de um outro contexto, porque daí é praiano, é outra história. Mas, enfim, fincamos o pé ali em Itacaré e estamos indo agora para o nosso 3º ano, mudando de lugar, indo para uma história ainda mais incrível, porque tem o lance da experiência, né? A gente fala muito isso, né? Chegar em Itacaré, que a gente ajuda a fomentar o turismo na cidade,
tende a gerar, movimentar a economia local. Então não é só o evento pelo evento. A gente trabalha sempre o evento como uma oportunidade de negócio. É um negócio para mim, é um negócio para a cidade, é um negócio para os patrocinadores que estão com a gente. Então é muito extenso o pensamento sobre isso. É o que a gente estava falando sobre com o Felipe Massa ontem, no caso na entrevista dele sobre a Fórmula 1, que a cidade se prepara para isso, os hotéis, esquenta o comércio, os restaurantes, tudo. É uma coisa, você vai para algumas cidades que são pequenas, você vai fazer um evento, envolve muita coisa, né? Sem dúvida. A título de curiosidade, lá em Itacaré, que tinha um desafio também de a cidade esquecida, né? É uma história longa também, mas eu vou tentar encurtar aqui. A gente começou numa história em Jeri, fizemos um Réveillon em Jeri, patrocinado por uma marca, na época era John John, e a gente falou, pô, legal esse negócio aí, né? Por que a gente não faz o nosso? Essa coisa do tá sempre empreendendo e gerando demanda. Né? Eu não quero só esperar alguém me procurar para eu prestar algum tipo de serviço. Eu quero ir bater na porta. Você acredita no negócio, assim, também olha vai. Que legal que eu tenho para você não quer estar comigo? E a gente olhou essa história do Réveillon e falou assim, bora fazer? Bora. Pô, onde a gente vai? Onde a gente vai? Aí vem lá, na época, o Fausto Franco, era o secretário de turismo do governo da Bahia, e tem um contato com a Juliana Ferraz, que é minha sócia também dentro do grupo, e falou, pô, por que vocês não vão para Itacaré? Aí na hora eu falei, nossa, Itacaré. Em 92, 93, era um must ali, era muito legal. Hoje o Itacaré, hoje não, há tempos atrás estava se resumindo ao Chai, que é um resort bacana e que acontece uma série de eventos ali. E a gente falou, pode ser, por que não, né? E aí fomos desbravar Itacaré. Por quê? Dentro do planejamento ali da cidade, o fomento ao turismo era a alternativa que eles tinham para revitalizar a economia local. Então, falou, cara, bora, então o apoio do município em fazer, a gente conseguiu o apoio do governo em ajudar a gente, e não é apoio financeiro, tá? É o apoio de dar ouvidos ao município e dar o aporte de dinheiro pro cara melhorar o esgoto, pro cara tratar o lixo, pro cara fazer uma estrada preparar a cidade, né, para as pessoas virem. Dar estrutura pra gente conseguir fazer um negócio, porque senão é um tiro na água. E isso foi muito bacana, e a gente, por ser o grupo que é, com as pessoas que tem, consegue mover essa articulação e fazer com que o negócio de fato aconteça. E a gente foi se aventurar lá em Itacaré, fizemos um primeiro ano, show de Ivete, Alok, enfim, uma coisa muito legal, a galera adorou. A gente foi pro segundo ano, que daí teve um intervalinho, né, por causa do momento aí nosso pandêmico, e vai para 2022 agora, 21 para 22, foi também super legal, assim, muito, ter 3.500 pessoas, muito legal, uma vibe bacana, o tempo durante o evento ajudou, a gente lutou com alguns eventualidades, que foi lá o sul da Bahia, né, por conta das enchentes que aconteceu no final do ano, e aí conseguimos engajar, inclusive, projetos sociais para ajudar a revitalização dos espaços, tendo os artistas como apoiadores disso, então a gente se utiliza como uma ferramenta sempre de procurar deixar um legado e ajudar. É um todo, né? Eu não tô lá pela festa só, eu tô lá pelo todo. E aí a gente traz, assim, são 800 empregos que a gente consegue gerar trabalhando a comunidade local, movimenta a economia local em mais de 60 milhões de reais, então isso tudo conta muito para a cidade. E a gente ali estava até falando, bom, e aí, vamos ou não vamos fazer esse próximo ano, porque a gente está mudando de local. O local que a gente fazia, a gente teve que mudar, tá indo para outro, mas indo naquela linha do tipo, tem que ser melhor, então vai ser melhor. É uma nova história, uma nova experiência. Eu já tô curiosa, né? Vai ser um negócio não sensacional. Não pode contar nada. Tem uma história nem muito o legal lugar. pra ter. Não posso ainda. A gente soltou hoje, inclusive, lá no @RéveillonN1 no Instagram, um teaserzinho, contando um pouco ali do por onde. Nordeste. Continua em Itacaré, Itacaré é a cidade, onde a gente continua fazendo, mas é um local na cidade. A gente estava num lugar meio distante da cidade, faz parte do mesmo distrito, mas tinha um processo de transfer para fazer. Agora a gente vai fazer um negócio mais próximo, bem mais enraizado na cidade, para que a galera, o nosso público, viva Itacaré mesmo na sua intensidade total. Tô esperando o convite, né, Bel? Sem dúvida nenhuma vai receber, pode ter certeza disso. Eu tenho várias perguntas, pode ir. Não, eu tava aqui já pensando nas atrações, já falei, mas quem será que vai ter? Mas pode perguntar. Eu quero que você, Márcio, dê uma dica, ou umas 3 dicas, porque assim, eventos, 2 pontos, a nível nacional, para quem tá escutando a gente, tem muita gente que faz eventos em cidade pequena, né? Queria que vocês, que são, né,
monstros no negócio que fazem coisas absurdas. Desse dica para quem tá começando a empreender agora, que faz seu eventozinho na cidade, dá 3 dicas de quando eu tô querendo abrir uma empresa de eventos. O que tem que ter a empresa? Três pilares, assim, importantes que a empresa deveria ter, que você fala assim, olha, isso aqui é uma colinha que você vai precisar. Eu acho que assim, a primeira coisa é ter o engajamento da comunidade. Se a comunidade não comprar a tua ideia, você não vai conseguir viabilizar. Porque ela jogando contra, ela inviabiliza qualquer tipo de execução ali. Sim. Então, quando eu falo jogar a favor, ela entender que primeiro é legal isso para a cidade, porque para a cidade vai ter algum benefício, direto e indireto. Então, usando o exemplo de Itacaré, quando a gente traz o Réveillon número 1 para lá, ele vem como uma ferramenta de fomento ao turismo para trazer um outro perfil de público para a cidade, que certamente vai aumentar o ticket médio gasto na cidade, tanto em restaurantes quanto em hotelaria, e fazer com que o negócio gire de uma maneira mais saudável. Então, isso só pode acontecer se o comércio local e as pessoas entenderem que esse ponto é positivo. A outra coisa é você não esbarrar em absolutamente nada que não seja sustentável. E isso daí é um ponto de super atenção, principalmente quando você vai para cidades paradisíacas, litorâneas, etc. e tal. Como a gente falou até anteriormente, né, o lance do ESG, assim, tem que estar enraizado dentro da sua proposta na concepção zero do projeto. E lá em Itacaré especificamente, né, por exemplo, a gente faz lá a reciclagem de mais de 25 toneladas de resíduo. Nada fica em Itacaré. Que incrível. A gente tem uma usina de tratamento do material para depois levar para um descarte fora da cidade, num espaço próprio para isso. Que incrível. Toda a parte o evento é inteiro sustentável. Eu não utilizo energia local, né? Então a gente trabalha com biodiesel para os geradores. Então tem todo um pensamento que isso, para você falar para o município, é importante, porque o município vai falar, não, legal, isso está sendo positivo para a gente. Então, você não vê, estraga a cidade, vai embora, não, né? Não você pode, vai lá, melhora. Exato. Se você passa ali e só faz o evento, que é o que eu falo o tempo inteiro, não é o evento, é um negócio. E tem que ser bom para todas as partes. Para a cidade em especial, porque é ela que é o teu, que te ancora, é quem te recebe, para o público que vai, para as pessoas que te apoiam, para as empresas que te apoiam. Então é uma tríade super importante para fazer. E entender ali se o que você está se propondo a fazer faz sentido para a comunidade. Então você vê que a dica, na verdade, é uma só no que diz respeito a com quem você tem que tomar isso, que é a comunidade. O restante, depois, é como você ajusta a sua proposta frente ao que, de fato, a cidade precisa. Então, assim, você tem lá, eu quero fazer um evento sertanejo, né? Vou fazer um evento sertanejo, e tem vários acontecendo, a plataforma sertaneja tá bombando aí em tudo que é lugar, tá atrelado a rodeio, tá atrelado a entender o esporte do qual se pratica, se a cidade vai te acolher em relação a isso, quem são as empresas que vão estar lá com você, qual que é o público que vai, com quem é que você quer falar, né? E isso é super importante. Assim, a gente tem lá perto de Itacaré tem um projeto que inclusive é do pai da Alok, que é o Universo Paralelo, que já é um evento que eu ia falar, é conhecido, né? Super. Acontece música eletrônica assim de, acho que tem 25 anos de história. Uau. Só que é um esquema tipo Woodstock do universo eletrônico, né? A galera vai pra lá, campa, é 24/7 com eletrônico e adjacências. E, cara, quase ninguém, então não posso falar que ninguém que tá lá vai no meu evento, porque tem uma galera que vai lá para conhecer, mas não é o meu perfil, e ele tá lá num outro local tal, e eu não poderia nunca pensar em fazer um universo paralelo nem em Itacaré com esse perfil de evento, porque não é aquilo que a cidade tá precisando. Então acho que tem muito esse pensamento, você precisa conhecer muito o local onde você tá indo para não ter qualquer tipo de retrocesso em relação ao que você quer fazer. Nossa, que gostaram, né, gente? A gente tá aprendendo horrores hoje. Eu peguei meu caderninho pra anotar. Não, muito legal. E quais você diria que são, assim, os seus maiores desafios hoje? Então, hoje, eu acho que, assim, o maior deles, na real, é perpetuar o nosso negócio, né? Quando você fala assim, que a gente está à frente de uma empresa que tem 32 anos de existência, né? Então, construindo toda essa história que a gente já construiu, eu quero continuar contando essa história de maneira mais moderna, mais inovadora, com o advento da tecnologia, sem mudar o nosso core. É uma história que a gente fala há muito tempo,
que isso já aconteceu, alguns exercícios que a gente fez no passado, que fala assim, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. E eu concordo muito com esse discurso, mas em partes, porque eu acho que o core daquilo que você tem, que é a excelência da entrega, o pensamento estratégico, a preocupação com o próximo, tudo são essências que estão atreladas àquilo que me trouxe até aqui. Né? O que eu tenho que fazer é agregar valor com outras ferramentas e outras disciplinas para potencializar o meu negócio e fazer com que ele tenha mais longevidade ainda. Então, acho que depois desses 2 anos que a gente passou, a gente ficou ainda mais com mais musculatura nesse sentido, pensando novo, pensando diferente, para conseguir perpetuar e trazer cada vez mais coisas novas. Então, a hora que você começa a falar assim, legal, por que eu não tenho o camarote número 1 no metaverso? Eu não vou nem discorrer sobre isso, porque eu de verdade não sei muito falar sobre isso. Mas se eu vou estar no metaverso, eu tenho que estar com o camarote número 1 com a essência que ele tem. Sim. Promovendo uma experiência que é uma experiência no mesmo nível que eu faço no presencial. Então tem que fazer muito sentido. Eu não tenho que estar por eu tenho que fazer para manter a história que eu construí. Mas é uma coisa que tá todo mundo falando, é o metaverso, é o NFT, é isso. Então assim, eu tava num call recente agora, falando exatamente isso, sobre a utilização do NFT como meio para experiência, não só para acesso a determinados locais. Então, assim, é muito amplo o negócio. Então, o desafio é como é que eu perpetuo a história trazendo essas novas... O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você não para. Até a gente conversa bastante sobre essa parte de meta, que assim, as pessoas estão começando a entender, né? Porque é uma coisa, tipo, o que é? Como que faz? Como é que você organiza? Exato. E eu ia perguntar mesmo nessa parte digital, porque... Mesmo, eu acho que a pandemia ela veio para fazer grandes mudanças, Sim. né? Principalmente... E acelerar transformações. Exatamente. Então, como que vocês tinham uma forma tradicional de uma empresa de 32 anos para não morrer na praia, né? Isso. Porque uma empresa que, às vezes, tem uma tradicionalidade, não é? Parte tradicional, como que ela consegue se manter o tempo inteiro de ponta, né? E como é que é? Organiza a equipe, pega gente nova, como que é a troca de ideia interna? É um pouco de tudo isso. É um pouco de tudo isso. Porque o que a gente fez? E quando eu falo assim, acelera o movimento, né? A gente estava num determinado momento, 2018, 2019, olhando para o grupo e falando assim, gente, acho que a gente tem que mudar. Vamos unificar a estrutura, vamos todo mundo para um prédio, vamos trabalhar. Você é bom em quê, Márcio? Eu sou bom nisso. A Priscila é naquilo, a Juliana é naquilo, que são as sócias todas ali. O Fábio é nisso, a Fernanda Bujanga é naquilo. O Vitor vai ficar lá, a Tati ajuda nisso. A gente, vamos fazer assim e tal. E a gente tinha um plano de ação que estava lá meio encaminhado para isso. Quando veio a pandemia, falou, volta para a prancheta, tudo, esquece, muda. E de uma maneira ou de outra, algo que a gente estava desenhando para fazer em 3 anos, a gente fez em 1 mês. Que louco isso, naquilo, né? Naquilo de, cara, vai, vamos fazer acontecer. E a gente fez, e óbvio que vem aprendendo cada vez mais o como se organizar e fazer cada vez de maneira mais eficiente. Mais um ponto é assim, vamos estruturar um núcleo, que hoje chama Holding Lab, para pensar toda essa parte de tendência, do digital, né, da presença da tecnologia no nosso negócio, como é que as marcas vêm se comportando, e somado a ele veio a questão da diversidade, né, todas as diferenças, o que até então era tido como minoria passa a ter uma voz enorme durante a pandemia, e eu acho que de uma maneira legítima, né, acho que coisas que estavam meio esquecidas e que ninguém dava tanta atenção, hoje em dia está super potencializado, e a gente passa a olhar para isso e fala assim, mas é lógico, e vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então veio muito para transformar. E a gente, enquanto executivos, de como que empreendedores, como que a gente pensa para absorver isso daí e continuar contando a história de uma maneira legítima, né? Nunca pode soar falso, né? Concordo, o cara vai pro N1, ele tem que olhar aquilo no N1, faz sentido isso no N1. Se eu dar uma forçada de barra ali, o cara vai falar, não faz. O que você está fazendo? É oportunismo. E não pode. Isso. Né? Até a parte de sustentabilidade, eu vejo que várias empresas durante a pandemia, ela teve um olhar diferente, uma preocupação diferente. Isso começou a ficar bem mais latente, né? Sem dúvida. Parte da doação muito. Também. Não, se tornou KPI da maioria das grandes corporações, né? Exato. Tem um compliance ali deles, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, e vira regra. E eu acho que tem o mercado como um todo se desafiando em relação a isso, né? Porque a gente aqui no Brasil tem um problema estrutural.
Não dá pra virar e falar, beleza, partiu, bora fazer todo mundo assim. Não dá. Tem uma série de etapas que a gente tem que voltar e ver. Mas, pô, eu ali, será que eu posso incentivar a tentar mudar a estrutura ali e ajudar e fomentar? Dá. E esse papel a gente tá fazendo. Só que, de novo, não é nem de uma maneira assim... pensar, não, vamos parar para pensar nisso. Não, ele virou intrínseco no negócio. Ele já acontece de uma maneira natural. E isso tudo foi nesse processo, né? Eu acho que de diferentes perfis que a gente tem dentro do grupo, enquanto executivos, pensando sempre em prol dele. Até pegando o gancho de desafios, como é uma dica para passar pelo desafio mais rápido, assim, ou, sabe, aconteceu, tá tendo, pra falar desafio, né, porque minha professora de piano falou que a gente não pode falar em dificuldade, é desafio, que é mais, né, energeticamente. Quando surge que nem você estava falando, saí de um negócio, entrei em outro aprendendo, eu pelo menos sou desse jeito, às vezes não sei, mas eu falo, vou aprender na raça, só vai, né, Bel, que a gente tem só vai. Quando surge um desafio pra vocês, como que vocês reagem, como que é dentro, tipo, aconteceu a pandemia ou outros, né, que vocês devem ter grandes desafios semanalmente, diariamente, como que vocês fazem vai todos os diretores, conversa, como que vocês passam tudo isso? Tem uma maneira estruturada nossa, né, que sempre era uma pirâmide não invertir a pirâmide normal, que sempre está lá no board, então são os sócios discutindo todas as dificuldades, os desafios do negócio, e aí trabalhando, cada um dentro da sua linhagem, do seu quadrado, vai. Então, assim, tentando materializar isso para ficar um pouco mais claro, perceba, a gente estava no Réveillon de Itacaré, 2 anos, bacana, investindo no negócio para fazer acontecer, agora surgiu um desafio, outro, né? Fazer o evento é o primeiro, o outro cara, vamos ter que mudar de lugar, porque não dá mais certo nesse lugar e vamos para um outro. Então você volta 2 casinhas para trás e tem um novo desafio que eu tenho que ver um outro local, pensar uma nova operação, entender a viabilidade técnica, lembrando que no final de 2021 para 2022 tivemos vários problemas climáticos ali que eu tenho que usar isso como aprendizado. E se acontecer isso de novo? E se acontecer aquilo? Então o desafio ele só vai ganhando corpo. E aí o que você faz? Para mim o básico é se cercar de pessoas boas. Então, assim, de novo, você não pode ser o cara que detém a verdade absoluta sobre tudo. Não, escuta, se aproxima daquilo e traga para perto de você pessoas que vão te ajudar em solucionar um desafio que vai ser um desafio comum. Então eu acho que esse espírito ele está muito imbuído no grupo como um todo. A gente trabalha de uma maneira muito integrada e sabendo onde tem o potencial de cada um e quem é que a gente pode buscar para nos assessorar em determinadas situações. Então, e não tem que ter vergonha nenhuma de falar assim, cara, eu não sei. É melhor até se falar não sei e vou descobrir, saber, do que você sair falando algo que você não sabe e vai colocar os pés pelas mãos. Então acho que isso tá cercado de pessoas boas. A gente percebe que vocês têm todos muita sinergia, né? Mas assim, você como bom canceriano, deve saber lidar muito bem com as pessoas. Mas como lidar com sócios? Assim, uma dica pra quem às vezes vai começar uma sociedade, ou tá com problema na sociedade. Uma ótima dica. Ótima pergunta. Eu acho que assim, uma das minhas, até como você falou, como bom canceriano, não sei se isso é uma característica do canceriano, mas falam meus sócios que uma Bebel das minhas, também é canceriana. das minhas principais qualidades chama-se inteligência emocional. Exatamente. Então, eu perguntei já sabendo. É o lance da tal inteligência emocional, que para uns eu sou tido, você é muito bonzinho, para outros, não. Eu talvez tenha a sensação da empatia mais acentuada do que de outros. E é verdade. E a hora que você está dentro de uma sociedade e tem de tudo, os mais intensos, os menos intensos, que pensam mais como você, os que não pensam, o grande desafio é como a gente tenta criar uma harmonia e uma unidade nisso, porque, de novo, ninguém tem a verdade absoluta sobre nada, e a coisa mais importante não é no grito que você vai ganhar a tua ideia, é um processo de construção. A gente tem um lance de, cara, eu entendi, pode ser, mas e se, e aí com vários e se's você chega num denominador comum. Isso funciona pra vida, isso funciona dentro de casa, isso funciona na vida profissional, entre os amigos, na academia, em qualquer lugar. Então eu procuro muito pegar essa experiência de como eu lido com a minha vida. Primeiro, um negócio que às vezes incomoda os outros. Se meus sócios ouvirem o nosso podcast aqui, eles vão entender o que eu tô falando. Eu sou otimista por natureza.
Então, assim, senão não saio de casa, cara. Se eu vou sair, eu vou ser atropelado, então melhor ficar em casa, né? Eu não vou fazer nada. Então, não. Então, assim, tem que viver a vida com intensidade. Você tem que buscar sempre estar curtindo fazer as coisas e saber, porque a gente não vai levar nada daqui, a não ser aquilo que a gente viveu. Então, eu carrego muito isso pra mim. Então, por ser otimista por natureza, eu sempre dentro dos embates ali vou lá, galera, vamos olhar o lado cheio do copo, vamos fazer dessa maneira, eu tô vendo que você tá... Isabel. eu. É isso. Mas eu acho que, assim, é o equilíbrio. Não acho que só desse jeito é o jeito certo de ser. Sim. Porque eu preciso, às vezes, tomar uns tapas e falar, não, pô, é por aqui, é por ali. Você fala, não, é verdade, eu não tinha pensado dessa maneira. Porque, como eu tô falando aqui o tempo inteiro, ninguém tem a verdade absoluta sobre o todo. Então, acho que acaba sendo legal. E no final, divertido. Porque você já sabe aonde tá o calo de um, de outro, como conduzir, e eu acho que também, tenho certeza, o que a gente viveu nesse processo inteiro fez com que a gente se aproximasse muito. Lembra que eu falei, cada sócio tinha uma empresa específica e a gente de vez em quando se juntava para falar sobre o todo. A gente nunca teve separado da maneira como a gente estava e ao mesmo tempo tão junto como a gente ficou. Porque você ficava assim, o tempo inteiro conectado, buscando solucionar vários desafios de diferentes situações e de diferentes motivos, mas de uma maneira muito junta. Então aí você vai até criando uma intimidade, entendendo o comportamento das pessoas. Eu acho que a pandemia desarmou muitas pessoas, né? Super. Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então assim, peraí, vamos escutar você, vamos ter, né? Gente, a conversa tá incrível. Fez com que mudasse muitos comportamentos. E a gente tomou decisões ali. O próprio Vitor. O próprio Vitor, cito ele bastante, porque é um cara que tá super próximo da gente, e de mim em especial. E ele tomou a decisão de sair do negócio. Imagina um negócio que ele construiu, ele olhou, a hora que ele viu o negócio e viu a maneira como a gente estava lidando, ele falou assim, cara, não tem o menor sentido eu continuar à frente disso. E tá lá, continua dentro, ele não tem a operação, mas ele tá lá olhando principalmente pro camarote, pro Réveillon, que são coisas que a gente construiu junto, mas saiu, então isso é uma mudança, e vou dar mais voz e ouvidos a vocês que tem que fazer o desafio que você me perguntou, perpetuar o negócio. Que demais. Incrível. Que aula, A gente fica 3 horas de pod aqui, porque o papo tá tão bom, né, aprendendo horrores, pegando várias colinhas por aqui. Então, nós temos as nossas Power Questions aqui, que são perguntinhas rapidinhas. Tá bom. Bebel, você que pode começar. Vou começar, vamos lá. O que ninguém conta sobre o empreendedorismo no ramo dos eventos? Eu acho que todo mundo não conta os tombos que levou, mas fala das glórias que conquistou, né? Então, sempre que você conversa com alguém de evento, me conta um pouco mais como é que foi o seu negócio. Ele passa rápido por alguma dificuldade que ele teve, mas ele vai falar o máximo que ele alcançou, o resultado que ele obteve. E isso eu acho que se perdeu um pouco, porque, né, contra fatos não há argumento, a gente entende como o negócio acontece, mas eu acho que isso tem um pouco da história de você sempre promete mais daquilo que você de fato entrega. E isso uma vez dá certo, 2 vezes talvez até passe, na terceira já não dá mais. Então acho que esse é um ponto de atenção aí nesse segmento. Legal. Boa. Como que vai ser o entretenimento no futuro? Futuro, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu acho que assim, é cada vez mais integrado. Não tem mais diferença de veículo. Não é assim, vou pensar para TV, ou vou pensar pro online, pro YouTube, enfim, pro digital, ou vou pensar uma experiência presencial. É uma coisa só. Né? Inclusive isso já está acontecendo, os clientes já brifam as agências de cada seu veículo, a sua especificidade, de uma maneira a trabalhar de forma integrada, porque você vê, a gente consome 24/7 conteúdos, está o tempo inteiro, está na palma da tua mão. A gente comentou que você está no camarote, por quê? Porque você quer registrar o momento que você está lá, então eu estou presencial, registrando um momento, dividindo e compartilhando a experiência com as pessoas, então isso tende a ser uma coisa cada vez mais, dá até medo. Mas a hora que você traz ainda o lance do metaverso, a coisa de, nesse universo que a gente já vive, já acontece isso. Aí no outro vai acontecer. Falo, gente, então alguém vai cuidar disso pra mim aí, porque eu não quero mais brincar, mas é nessa linha. Uau! Como você imagina a holding nos próximos anos? Eu acho que a gente vai crescer cada vez mais de maneira mais consistente e sustentável.
É isso que eu tô vendo para a holding. A gente já vem com 2022 com um ano de franca recuperação. 2023 eu não tenho nem dúvida nenhuma que é exponencial o nosso crescimento. E, de novo, fruto é um trabalho que a gente fez no passado. Nada aqui tá porque, nossa, os caras tiveram sorte. Todo mundo, você tem sorte. Não, a gente trabalha muito pra gente conseguir chegar onde a gente almeja. Ninguém tem tanta sorte. Não tem sorte. Isso é trabalho. Tem até um amigo meu que, invariável, eu sigo, a gente se troca direto, e ele no Instagram, ele às vezes posta lá no domingo, qualquer coisa assim, e fala assim, bendita sorte, eu aqui, né? Então, assim, eu acho que é isso, aonde você quer chegar. Então, assim, não é falta de dedicação, trabalho e comprometimento para conseguir alcançar o que a gente almeja. O que a gente tinha para se aventurar, a gente se aventurou. E agora a gente sabe exatamente o caminho que a gente quer seguir, e é isso, crescente, ascendente de maneira sustentável. Incrível. Márcio, um prazer imenso ter você aqui. A gente aprendeu muito. Infelizmente, o nosso podcast já tá com... Acabou. Mais Mas tempo. a gente vai ter o PowerCast N1 também, gente. Aquelas novidades. Exato. A gente lá, tante. Adoraria. Por que não? Por que não, né? Olha, uma boa palha, coloca o podcast lá. A gente ama. Gente, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com todo mundo. Comenta, deixa aí o que vocês acharam. Se tiver alguma perguntinha a mais pro Márcio, pode fazer na rede social dele. Aliás, eu ia falar isso agora. Passa pra gente onde as pessoas podem te encontrar. @Márcio Escher. Boa, e gente. E aí lá já tem todas as empresas também no perfil tem, dele. Assim, o meu perfil tá muito mais voltado pra empresa mesmo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.